Este som não engana, começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje recebemos o escritor Afonso Reis Cabral. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Obrigada por ter aceitado o convite. Estou aqui nervosíssimo, vocês são uma espécie de pelotão de fuzilamento. Não, nada disso. Nada disso. Nós Vale é trazemos cada o melhor que há em cada si. um dispara à vez. Exato, Se estivesse sim, cá sim. o Paulo Ferreira, isso sim. Seria pior para ti. Vamos lá, já sei que sabe como funciona, não é? Sim, Costuma ouvir, sim, portanto assim, já no percebe. essencial. Então vamos seguir. começar. Vamos a isto. Vamos a isto. Viveu na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa. Uma freguesia que foi criada em 2012 e que resultou da fusão das freguesias de Santo Condestável e qual outra? Santo Condestável e Santa Isabel? Muito bem, 5 pontos. Oh, Afonso, eu começa vivo bem bem, não isto. sabia esta. Começa mais ou menos. Começa Vamos lá bem. ver. O Afonso nasceu em Lisboa, cresceu no Porto, voltou para Lisboa. É mais Porto ou mais Lisboa? Sou mais Lisboa, de facto. Eu adotei Lisboa, nasci um bocado circunstancialmente. A minha mãe é de cá, a família da minha mãe é de cá. E depois, a crescer, a minha mãe fez-me a cabeça, basicamente. Eu vinha de férias para Lisboa e, portanto, a ideia de férias, de exceção e de ir à cidade da minha mãe, a minha mãe ficava ansiosíssima, gostava imenso de voltar a Lisboa. E eu apanhei um pouco isso. E depois também vim para cá aos 18 anos e, portanto, a partir daí é aquela idade em que se adota a cidade verdadeiramente, não é? Que se cresce. Mas, nota que são cidades diferentes em que é que diferem o Porto e Lisboa. Agora estão um bocadinho mais padronizadas, porque o turismo fez-nos o favor de padronizar tudo. Ainda assim, têm almas muito diferentes. Muito diferentes. O Porto é bastante mais característico, quer dizer, mais aguerrido, aquelas coisas todas que nós sabemos, mas mais generoso também. E portanto identifica-se mais com Lisboa. Mas sim, sou de alma, e numa era das identidades, eu sou lisboeta, identifico-me mais com Lisboa. Então, e naquela altura em que agora, teve de escolher entre Benfica e Porto? Como é que não tenho, porque aqui o Bruno vai torcidar, mas o futebol passa mesmo ao lado. Pronto, não é? Aliás, ultimamente tem-me perguntado. Imperdoável. É mesmo imperdoável. Ultimamente tem-me perguntado crianças, sobrinhos, primos, mas de clube é que tu és e tal. E eu fico um bocado atrapalhado porque na verdade não tenho um clube, não é? Tem sempre de responder, se for da seleção. Não, é aquela correta. nem isso eu respondo. Agora, de facto, sigo um bocado mais os jogos da seleção. Agora, se alguém estalasse os dedos e o futebol desaparecesse, eu apercebia-me para aí uma semana depois ou uma coisa assim. Mas é falta de cultura da minha parte, isso não tenho qualquer dúvida disso. E se houvesse assim uma característica do Porto que pedissem para transplantar para Lisboa, qual é que seria? Eu acho que era esta, a simpatia natural. Em Lisboa há uma certa simpatia profissional e mesmo assim aqui e ali. Eu digo assim, na vida comum, de rua e tal. Lisboa tem que ser mais conquistada, não é? Depois as pessoas são encantadoras, mas o primeiro impacto é um pouco, há uma reserva maior. No Porto dão-nos o fígado imediatamente, o rim, e portanto há uma generosidade mais natural. Eu senti isso quando que ainda visita. existe, atenção, apesar do turismo ou apesar de uma massificação, ainda existe. E ao contrário, de Lisboa para o Porto, não é? Talvez mais. A outra coisa curiosa é que o Porto, ainda assim, o Porto genuíno é um bocadinho mais fechado. Ainda assim, o que é curioso, tem uns circuitos de amizades um pouco mais estanques. Lisboa é mais aberta, é mais cosmopolita. Portanto, há ali é um trade-off, vá lá, curioso entre estas duas coisas. Bem, vamos em frente. Começou muito bem. 5 pontos. lá ver. O Afonso, há 6 anos, penso eu, 6, percorreu Portugal a pé. Sim, Foi exatamente. a 6, ao longo dos mais de 700 quilómetros da Estrada Nacional 2. Depois resultou o livro Leva-me Contigo, mas já lá vamos. A pergunta é: qual é a estrada mais longa do mundo? Com mais de É que eu não sei. 30 É mil 30 mil quilómetros? Bem, isso não é uma estrada, isso é uma É uma ideia. rodovia. Isso é Não faço ideia, mas para ter 30 mil quilómetros tem que atravessar uns belos continentes. E portanto tem que começar Pode pedir alguns ajuda. na América do Sul, lá na pontinha, e acabar no Alasca, para aí. É mais... Agora, será que qualquer coisa com isso? Anda por aí. É isso. Então, agora não sei qual é, ajuda. Então, ajuda. A Estrada Nacional 125, Sim, a Estrada Pan-Americana pois. ou a Highway 1, na Austrália. É a Pan-Americana, será? É isso mesmo. Liga o Alasca exato. Ao Ushuaia. Sim, Sim, é na estava- Argentina. A Argentina, pronto. É isso mesmo. Ao caminhar pelo país, a pé, de norte a sul, o que é que descobriu sobre, e falávamos de Porto, Lisboa, mas sobre a identidade portuguesa que não se vê quando se vai de carro, de comboio?
Sobretudo há alguma coisa muito, acho, ainda ancestral. Não sei se no interior, quer dizer, neste país, falar de interior neste país também é uma coisa um bocado complicada, porque temos 300 quilómetros até a Espanha, interior, enfim, é uma palavra um bocado forte. Mas, de facto, há um espírito de hospitaleiro muito grande. Muito grande. E ao contrário do que se possa pensar, muita vida cultural, isto eu não vi na Nacional 2, eu vejo frequentemente, e sempre, quer dizer, a necessidade de se fazer e de haver cultura, de haver isso há em todo sítio. Na Nacional 2 em particular, este espírito hospitaleiro é muito ancestral ainda. Vê-se na Bíblia, vê-se nos gregos, é uma coisa incrível. E vê-se em alguém que está a fazer uma estrada a pé, com uma mochila às costas. Muitas pessoas viam simplesmente um tipo com uma mochila às costas e paravam para perguntar se era peregrinação, o que era, se era promessa. Não olhavam com desconfiança? De maneira nenhuma. Desde pessoas muito mais velhas a pessoas mais novas. E depois havia ainda bastante gente que sabia que eu estava a fazer aquilo e que era escritor. Mas isso está um foi pouco divulgando nas redes sociais. Sim, cada etapa que fazia. Eu fazia isso dessa porque viagem. eu tinha as 3 primeiras noites reservadas, marcadas. E todas as outras noites, e foram 24 noites, eu não tinha onde ficar. E, portanto, por um lado, para me forçar a fazer a Nacional 2, anunciei que ia fazer e comecei a escrever estes relatos. E assim ficava um bocadinho mal se alguns no percurso, houve muitos momentos eu que tive mesmo para desistir, mas era tal o entusiasmo das pessoas e as pessoas que seguiam aquela caminhada que eu francamente que davam essa vergonha. Força, eu tinha vergonha esse estímulo, de não conseguir. Mas por outro lado, assim as pessoas sabiam onde eu estava e havia talvez mais possibilidade de ajudas. Mas realmente nem teria sido preciso, porque desde pessoas que me esperavam numa rotunda, a pessoas que simplesmente viam o tal tipo com uma mochila às costas a passar e que abriam as portas de casa e perguntavam se eu queria tomar um duche, se precisava de almoçar, se água, garrafas de água. Isto, e como é que foi a adaptação a essa realidade? Muito antiga. Lá está, entrar numa casa alheia. Eu tenho tudo à vontade. Tenho, não. Aliás, eu tinha a ideia de ser mais ou menos como uma criança. As crianças não têm grandes reservas em relação aos adultos. Vão explorar, então, não é? Eu aproveitava qualquer momento para parar, para conversar com as pessoas, para meter conversa. É um bocado um regime de exceção, mas esta predisposição para falar com os outros pode-se aplicar no dia a dia. Por exemplo, eu tenho reparado que quando se faz uma pergunta as pessoas respondem. O que parece inocente dizer, mas até perguntas muito mais pessoais e íntimas, e por isto descobre-se imenso sobre os outros e sobre a vida, claro. E na Nacional 2 isto foi levado ao extremo. E daí ter o resultado num livro, não é? O livro foi acontecendo que eu tinha os relatos, exatamente. E o interior do país, apesar de estar a dizer que estão lá estas pessoas, há atividades, há uma certa vitalidade, continua um pouco ignorado pelo resto do país, continuamos a ser um país e cada vez mais a inclinar-se para o litoral. Bem, isso é fatal. Isso é fatal. Isto que eu digo é relativo, porque há, de facto, muita atividade cultural, enfim, social. Aliás, até é curioso reparar que muitas vezes o apoio social no interior é mais coeso, mais forte do que numa grande cidade. Uma grande cidade há pessoas que vivem em pobreza habitacional gigantesca, que vivem, enfim, podemos viver ao lado de alguém que não fazemos ideia de quem é, que está numa casa em condições deploráveis, que não sabe onde se dirigir, que depois não tem vagas em lares, o que seja. Portanto, há uma rede no informal. interior há uma rede informal e também formal muito mais forte e portanto a ideia é mais fácil não ficar sozinho neste aspecto, mas ao mesmo tempo há uma desertificação gigantesca, como sabemos, que é fatal. E depois vem a história dos incêndios, pois, como é que é possível gerir a floresta, o território, quando não há ninguém? E não há ninguém porque os hospitais são mais escassos, porque há também ofertas muito mais vantajosas de emprego no litoral e a partir daí
aí, enfim, esta vitalidade é relativa, mas existe. As câmaras, por muito diabolizadas que às vezes sejam, têm um papel absolutamente fundamental, com muita boa intenção, com muita vontade, e vai-se fazendo. Vamos avançar para a terceira pergunta. 7 pontos. 7 pontos até agora. Entre outros prémios, o Afonso Reis Cabral recebeu o Prémio Leia pelo primeiro romance, o Meu Irmão. Não o meu irmão. Não o seu, não nem irmãos. o meu, mas sim, o meu irmão. Quem foi o primeiro vencedor do Prémio Leia? Foi o Rastro do Jaguar, o romance. E o autor, ai meu Deus, que vergonha. Dê-me lá dos nomes que eu vou lá. Está bem. O título certamente é esse. E agora eu tenho muitos lápis de linguagem. Não, já estão cá os 5 pontos, mas dá só duas. Então, pronto. João Paulo Borges Coelho ou Murilo Carvalho? Murilo Carvalho. Exatamente. Está certo. Mas ficam 5 pontos. Ficam 5 pontos. Atenção, sim, se eu disser estava aqui o título, portanto. Se eu disser alguma coisa mesmo estranha, é um bocado normal. Por exemplo, eu nunca acerto no jantar e no almoço. Quando é almoço eu digo jantar, quando é jantar eu digo almoço. Quando é frigorífico eu digo micro-ondas, quando é micro-ondas. Portanto, é enfim, uma espécie de. Eu acho que isto se calhar me ajuda às vezes ajuda-me a escrever. Bem, em que medida um prémio como o Prémio Leia muda a vida de um escritor e, em particular, de um escritor que está a começar? Neste caso, no Prémio Leia, enviava-se, e continua a ser assim, o original para um concurso, original... Sim, no fundo é um concurso. É um concurso sim. às cegas. Exatamente. Ou seja, ninguém sabe quem é aquele autor, se já publicou, se não publicou. Como é que um prémio destes muda o trajeto e também a forma como o escritor se vê a si mesmo? A segunda parte da pergunta já lá vou, mas a primeira é muito clara. Particularmente no meu caso foi uma mudança radical. Eu tinha 24 anos, era o meu primeiro romance, o prémio é muito grande, enfim, dentro dos prémios monetariamente, e na altura era maior. Na altura era 100 mil euros, agora é 50. E não é só isso, é a possibilidade de ser publicado, bem publicado, distribuído em todas as livrarias e na altura até eu acho que foi bastante mediático. Muito divulgado, não é? Foi muito divulgado e portanto isso é a condição ideal para publicar um primeiro romance e é um privilégio. Tinha enviado para editoras? Não, o meu objetivo foi mesmo concorrer. Eu na altura eu estava a fazer a tese de mestrado na fase final do romance, porque eu comecei a escrever no fim da licenciatura, aos 21 anos, e acabei aos 23, quase 24. Estava a fazer o mestrado, tinha um part-time de manhã, tinha uma bolsa de investigação à tarde, trabalhava também como revisor para algumas editoras no meio disto. Eu não tinha tempo, não tinha capacidade para escrever. Eu escrevia de madrugada, à hora do almoço, fins de semana, e por isso houve um momento em que eu sabia que o livro ia acabar, mas não tinha um incentivo suficiente, a meta ali à frente para o acabar rapidamente. E por isso decidi candidatar ao Prémio Leia, sempre em maio de cada ano. Se não conseguisse acabar o livro em maio daquele ano, 2014, enfim, demorava mais. De tal maneira que eu reescrevi os últimos parágrafos no próprio dia em que imprimi e mandei por correio. E depois, ao mesmo tempo, a grande dificuldade de quem tem um primeiro romance é de facto chegar a editoras. Eu na altura não conhecia ninguém, quer dizer, conhecia uma ou duas pessoas, tinha ideia, sabia, por exemplo, a Maria do Rosário Pedreira, que hoje em dia é a minha editora, era assim a grande editora de autores portugueses. A descobrir talentos também. E portanto eu ambicionava um dia conseguir fazer-lhe chegar um romance, um original, mas na verdade o Prémio Leia tem uma estrutura montada e a obrigação de ler. Se nós mandamos um romance por e-mail, ninguém o lê. Não vale a pena, ninguém o lê. Eu trabalhei a certa altura também numa editora, na Presença, e ia vendo os e-mails. Nós tínhamos 600, 700 e-mails para responder de pessoas originais. Que enviam originais. Não é possível, não há massa crítica para isto. E por isso, o Prémio Leia tinha isso. E depois como é que mudou a sua percepção enquanto escritor? Foi aquilo que lhe disse... és um escritor? Não.
Eu achava, iludido ou não, eu achava que era. E achava que era desde os 9 anos. Não foi preciso o prémio. Não foi preciso, não, de maneira nenhuma. Foi talvez preciso acabar o livro. Eu já tinha um livro de poesia que publiquei aos 15 anos. Aquilo é, pronto, não faz de Já vamos ninguém falar nada. sobre isso, Não sim. faz de ninguém nada, mas acabar um romance e sentir que tinha feito tudo o que podia e que era o melhor que eu conseguia, e chegar ao fim, quer dizer, conseguir acabá-lo, isso acho que era o suficiente. Vamos lá a esses tempos da poesia. Costuma dizer que a morte da Amália Rodrigues foi um marco para si, foi quando começou a escrever. Tinha 5 anos para aí. Não é sobre a Amália. Vá lá. Tinha para aí uns 5 anos. Eu tinha 9, vá lá. Sabem que ano a Unesco declarou o fado Património Cultural e Material da Humanidade? Não faço ideia. Tem que ser nos últimos 20 anos. Imagino Sim, que seja sim. mais nos últimos 20 anos do que Sim. outra coisa. E portanto eu já podia estar atento a isso. É mais, É mais pois, recente. É muito Por acaso recente. lembro-me onde é que estava no dia em que foi A sério? anunciado. Estava Mas em é o Braga. Eu Olha, já estava em te pergunto Braga. aqui, onde estavas quando foi anunciado? Foi que eu 27 faço- de Estávamos a ouvir novembro. no rádio, estava com o José Eduardo Agualusa, of all people. Então isso ninguém se esquece. 27 de não sei. novembro de... Não sei. Bem, então, Então, ajudas. 1998, Já não é? 2005 ou 2011? Vamos para 2011. É Muito isso bem. mesmo. 2 pontos. A poesia nasceu com a Amália e atualmente a música continua a ser uma faísca para a sua escrita, continua a ter peso. Sim, O sempre. que é que houve? Sempre. A minha playlist agora é partilhada com a Mafalda, a minha mulher. A Mafalda tem uma cultura musical muito mais diversa que eu, então aquilo vai na nossa Vai a playlist. reboque. Eu vou a reboque e a nossa playlist tem de tudo, desde Lady Gaga, Nina Simone, Billie Eilish, Dua Lipa, o que seja, Frank Sinatra. Portanto, na verdade, eu acho que é muito característico da nossa contemporaneidade, para não estar agora, enfim, fazer uma tese, mas que é nós, com Spotify e por aí fora, na verdade não ouvimos álbuns. Pelo menos a mim acontece-me isto. Ou ouvimos Músicas aleatórias, não é? isoladas que depois de alguma maneira temos ali, tentamos conjugá-las, temos playlists, temos e portanto, se me disserem, por exemplo, que eu conheço Dua Lipa muito bem, não. Mas estão lá, estão lá. Ou mesmo Lady Gaga, não é? Enfim, Não se conhece não se- hoje, não se conhece, claro que continua a haver os fãs Sim, a ideia indefectíveis, mas não se conhece muito bem a fundo a discografia. Sim, isso acontece-me também. Acontece-me. A ideia de discografia, justamente, eu ultimamente não a tenho tido. E, portanto, é esta questão das playlists e muitas vezes as playlists para determinados momentos, estados de espírito, estados não é? de espírito. E eu para escrever, eu ouço muitas músicas assim mais cadenciadas. Mais música clássica, se calhar, mas de tudo um pouco. E sobretudo a música que eu gosto mais é o ruído de fundo humano. Por exemplo, escrever num café, adoro. Adoro escrever em cafés. Lá está, há bocado antes Não estávamos a falar perturba de maneira esse ruído. Não, adoro. Mas há Aliás, muitos escritores Eu que, também gostava de estudar assim nesse ambiente. né, estudar nos Curiosamente, cafés. não me distraía tanto como se estivesse em casa. Aliás, eu, por é- acaso, de casa ou não consigo. não consigo consegue. escrever. Não consigo escrever e não consigo escrever ou ouvir música. Então é um bunker, terrível. um bunker em paz absoluta. É tudo isolado, acusticamente isolado. Tipo Afonso- o Proust que tinha o Bom, quarto forrado bom. com cortiça. Ou... Não Na vou cama, tão longe, acho não que- vou tão longe. Chegam-me os barulhos dos meus filhos. O Afonso vai lançar um novo romance para a semana. Já podemos saber do que Sim, se sim, trata. perfeitamente. O título é O Último Avô, sai agora no dia 9, na próxima terça-feira, e surge de uma imagem inicial. Vem dessa imagem e o livro desenrola-se a partir daí. É narrado na primeira pessoa e a imagem inicial é de como um octogenário, um avô, no fim da vida escreve um manuscrito sem dizer a ninguém do que se tratava nos últimos anos de vida, e um belo dia decide, nas traseiras de casa, num logrador, um jardinzinho, decide fazer um buraco, pôr o manuscrito lá e pegar-lhe fogo. Uma semana depois morreu. Esta é a imagem do livro. Acontece que este avô é o maior escritor nacional
é assim uma instituição nacional, e toda a vida falou do trauma da guerra colonial, onde foi combatente, embora nunca tenha escrito sobre isso. E portanto, o que ele teria escrito naquele manuscrito é determinante para o país, ou seria finalmente o romance da guerra, as memórias da guerra, a explicação para uma vida inteira nas entrevistas, nas presenças públicas, a falar do trauma, a posicionar-se como enfim, no centro de uma problemática nacional. Seria isso. Ao mesmo tempo, é muito mais do que um livro sobre a guerra colonial, que eu nunca poderia fazer como pertencendo a uma geração que não faz ideia do que isso foi, e que a única experiência que tem disso é dos pais e dos avós. As histórias que contam. E muitas vezes envolto em tabu e envolto em mistério. Mas e essa em fabulação, não é? Esse é precisamente um ponto de vista é o ponto de vista novo. que eu quero. É o ponto de vista que está no livro. O narrador é neto deste escritor, também quer escrever, portanto há aí também uma tensão. E é sobretudo uma história familiar. O que é que a presença da guerra, a memória da guerra, significou para a família, para a filha do Campelo, que é o escritor, que morreu muito nova, tendo fugido de casa. Será que a fuga tem que ver com isso? E para o neto, que toda a vida, tendo a mãe morrido muito nova, foi educado pelos avós, por este avô tirânico, com um feitio estuporado, portanto, pessoa dificílima. E este narrador, o neto, que tem mais ou menos a minha idade, tenta descobrir a história da família e a importância das memórias da guerra. E, em último caso, há um pouco a ideia de que a memória é sempre ficcional. E ainda mais quando se trata de acontecimentos históricos que marcaram o país. Mas é mais uma história familiar do que outra coisa. E quanto tempo tem é que pano demorou fundo a escrever? da guerra. Na verdade, a primeira ideia tem anos. Esta versão, tive uma primeira versão que até teve uma bolsa da Deslab, e depois isso evoluiu para a versão que aqui está. Comecei a escrever mais a sério, mesmo sabendo que era isto, em 2023 para cá. E chama-se, recordo-me lá? O Último Avô. O último avô. Avô, o outro era o irmão. Há aqui também uma questão de família, familiar que calhou, foi coincidência. Mas há uma exceção, O exceção. Pão de Açúcar. E Mas Pão de calhou. Açúcar que... Pão de Açúcar e que vamos- leva-nos. precisamente ao Rio de Janeiro. A pergunta é, em que bairro do Rio de Janeiro se localiza o Morro do Pão de Açúcar? Aí não vou conseguir responder. Já lá estive, eu só estive uma vez no Rio de Janeiro. Localizo 1 ou 2 bairros. Enche-me tudo o olho, quer dizer, é um fascínio, Mas com ajuda não vai vou ver que se vai conseguir. lembrar. Sim, Então, não sei. temos aqui uma ajuda. Leblon, Santa Teresa ou Urca? Urca. Muito bem. Exatamente. Pronto. Chegou a haver notícias, pelo menos encontrei-as na pesquisa que fiz, de que o seu livro Pão de Açúcar ia ser adaptado ao cinema. Sabem que ponto é que isso está? Como é que isso não está em ponto nenhum, porque faz a ideia? produtora, uma produtora brasileira que comprou o direito de opção e que ia fazer o filme, deitou tudo abaixo. Portanto, agora não vai haver está. filme. Sim. Há aí umas iniciativas, assim, uns contactos de outra produtora. Acho difícil. Até chegar a filme é muito complicado e acho difícil que aconteça, mas não é. Mas considera que os seus livros são cinematográficos? São adaptáveis ao cinema? Dizem-me que sim, mas também têm algumas dificuldades. Por exemplo, o meu irmão, já houve várias abordagens e eu recusei sempre, e acho que vou recusar sempre, porque me parece muito difícil aquele livro, a temática que tem e as relações que tem, só funciona em livro. Porque o livro é um campo de uma imaginação conjunta, não é? E aí pode existir realmente bem, sem ser vá lá, um bocado burlesco ou um bocado... É muito difícil, eu explico porquê. É muito difícil, por exemplo, há uma relação central, um namoro central no livro, que é entre alguém com síndrome de Down e alguém com síndrome do X frágil. Isto num livro faz-se bem. Transpor isto para um filme com atores, é uma dificuldade imensa. É uma dificuldade e é muito Nem sensível. mesmo se lhe apresentasse a ideia a alguém que tivesse uma noção clara daquilo que queria fazer, a tendência seria de recusar?
tendência é de recusar, tanto mais que cá em Portugal o circuito dos filmes e tal é uma coisa muito deficitária. Sim. E muitas abordagens são bastante Amadoras. ridículas. O Bruno de certeza que sabe disso. Quer dizer, quantas pessoas não vêm, já me aconteceu ao longo do tempo, vêm ter comigo. Sim, enfim, nós queríamos fazer um filme do meu irmão, por exemplo. Pronto, depois vamos ler e dizemos uma abordagem e tal. Quer dizer, então ainda não tinham lido. Isto não é possível. Não, é muito frequente, isso acontece muito. Ou porque os júris do prémio Leia também são júris do ICA, quer dizer, há muitas abordagens deste estilo que não interessam, e eu tenho o dever de proteger a história, de proteger o que escrevi, sendo que um filme é uma outra coisa, e portanto, eu, a partir do momento em que, se tivesse confiança, entregava, porque de facto o filme é uma tradução num outro meio, numa outra arte, e portanto uma obra é uma autónoma. obra autoral, autónoma. E tanto mais que depois não quero ter responsabilidade. Afonso Reis Cabral sai daqui com 16 pontos, correu bem. Muito obrigado. Bom pronúncio agora para o livro que veio. Nós gostamos de ter cá exatamente o meu avô. Sobretudo gostei imenso. Obrigada, Obrigado. Afonso. Um bom dia Obrigado. para si. Obrigada.